E aí, galerinha do sexto ano! Estamos aí de volta, professor Rogerson, na área do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de gramática. No capítulo, adivinha aí, adivinha. Ah, já botei aí, não foi? Ah, rapaz, era surpresa. Te peguei. Capítulo 2. Eita, professor, nós vamos estudar só isso aí, é? Só isso aqui é molezinha, ó. Molezinha. 4 tópicos. O português brasileiro, a língua falada e a língua escrita, e a língua e suas mudanças, e o preconceito linguístico. Vamos lá, pessoal. Estudar nosso primeiro tópico, português brasileiro. Eita, português brasileiro. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, meu filho, antes de nós começar a explicação, mas tudo bem, diga logo aí. É assim, não tem português de Portugal, né, professor? É. Por que não é o mesmo? Garoto esperto, hein? Vamos já entender. Livrozinho aberto, ó. Página 19, ó. Gramática, viu? Gramática. Página 19, capítulo 2, ó. Capítulo 2, achou! Capítulo 2, vamos lá, estudar a nossa língua, né? Nossa língua, português brasileiro. Pessoal, aqui como é história, na verdade, né? Esse é o primeiro tópico aqui do português brasileiro. Vocês estão vendo aí as nossas letrinhas do alfabeto, né? É mais história, para você entender como esse português chegou realmente à nossa realidade. Nós temos o nosso idioma hoje, né? E aí vamos entender um pouquinho por que não foi... Por que o nosso português não é igual ao português de Portugal? Ó, que legal. Vamos lá. Vamos comigo. Página 19. Diz assim, ó. A língua portuguesa foi trazida para o Brasil há mais de 500 anos. Veio com os colonizadores portugueses, que depois de atravessar o Oceano Atlântico em busca de riquezas, desembarcaram no dia 22 de abril de 1500. Né? Então eles desembarcaram aqui em 22 de abril de 1500. Os colonizadores portugueses. Beleza? Aí, ó, embora esse fato tenha entrado na história e tal, como descobrimento do Brasil, inúmeros povos já viviam aqui. Então ficou como descobrimento do Brasil nessa data, né? 22 de abril de 1500. Só que muitos povos já viviam aqui. O Brasil não foi descoberto assim. Ah, não tinha ninguém, a terra lá deserta e pronto. Agora que chegou alguém aqui. Não, já existiam várias pessoas aqui e aproximadamente 300 idiomas diferentes já existiam aqui no Brasil. Beleza? Não foi o português de Portugal que chegou aqui primeiro, o idioma que eu estou falando, né? Mas já existiam aproximadamente 300 idiomas. E aí eles pensaram que haviam chegado na Índia, né? Como eles pensavam que estavam na Índia, aí os portugueses passaram a chamar os povos daqui de índios. Por isso que os povos brasileiros, segundo o nosso livro, viu? Segundo o nosso livro, eles passaram a ser chamados de índios, né? Os nativos que já existiam aqui quando os portugueses chegaram, aí eles começaram a chamar esses povos aqui de índios porque os portugueses pensavam que estavam na Índia. Aí chamaram o povo brasileiro que já tinha aqui de índios, ó. Que coisa, não? Aí olha aí na segunda colunazinha, ó, da página 19. As terras descobertas, entre aspas, né? Que já existia, né? Já tinha gente que tinha descoberto essa terra, né? Eram, no entendimento dos portugueses, o fim do mundo. Então os portugueses achavam que era o fim do mundo, que o Brasil. Já pensou? A terra rica que nem o Brasil, uns cabas desses achar que aqui era o fim do mundo. Que coisa. Por isso que poucas pessoas queriam vir para cá. Que os portugueses, eles, vamos dizer assim, disseminaram, né? Pronto, essa é a palavra. Disseminaram essa ideia de que aqui era o fim do mundo. Aí pouca gente queria vir. Aí olha quem foi que veio, né? Aí aqui não havia nada parecido com a vida lá na Europa, né? Além de predominar um clima completamente diferente, porque lá na Europa é mais frio, né? E aqui é um clima tropical, muito bom, gostoso. Dá pra você viver tranquilo, né? Tem sol, tem tudo, tem inverno, tem as 4 estações do ano, né? Verão, quintura, mormaço, né? O pessoal brinca dizendo, né? Que tem verão, quintura, mormaço. Tem outro aí que eu esqueci agora o nome. Esqueci, deu branco. Verão, quintura e mormaço. Pronto, vai por aí, né? Mas não, aqui tem as 4, né?
tem as estações, que é um clima tropical, é um clima muito bom de se viver aqui no Brasil, diferente de outros lugares aí que é muito frio, quase não tem sol, né? E o pessoal sofre muito porque o sol é vitamina D, então é essencial também para a nossa saúde, né? Mas tudo bem, vamos lá. Assim, ó, vieram excluídos baixos funcionários, aventureiros, degredados e etc. Ou seja, como o que os portugueses disseminaram com relação ao Brasil era uma visão não muito boa, que aqui era o fim do mundo, então as pessoas da elite, vou usar essa palavra para você entender, né? O alto clero, vamos dizer assim, né? A burguesia, não queria vir para cá, então vieram aquelas pessoas, os excluídos, né? Os desprestigiados, vieram. Aí trouxeram já um linguajar inferior ao linguajar culto lá de Portugal. Por isso que começou aí já a diferença, né? Então eles não usavam a língua culta mesmo também de lá, de Portugal, já eram os desprestigiados. E ainda tinha outra coisa. Aqui já havia aproximadamente 300 idiomas, então criou-se aí uma mistura, né? Bem grande de idiomas. Então por isso que ficou, nós vamos entender nos outros tópicos aí, essa questão do preconceito linguístico e tal, porque aí virou uma disseminação muito grande, né? E uma diferença muito grande entre, até dentro do próprio país aqui, tem diferenças de dialetos, né? No Ceará nós usamos um tipo de dialeto, lá em São Paulo já é outro, lá no Rio Grande do Norte já é outro, lá no Pará já é outro. Não é que é outro idioma, o idioma é o mesmo, mas tem dialetos diferentes, ou seja, palavras diferentes. Como por exemplo, aqui no Ceará nós conhecemos cajuína, né? Que é aquele refrigerante de caju lá do Juazeiro do Norte. E tem também da região norte, né? Que é a cajuína caseira mesmo, aquela artesanal, que é só o filé. Aí lá em São Paulo eles conhecem a cajuína como tubaína. Olha a diferença. É o mesmo produto, né? É o mesmo idioma, só que dialetos diferentes. Eles utilizam outras palavras para dizer a mesma coisa. Então ele tem uma mistura muito grande aí, certo? Aí, esses povos que vinham para cá, devido a essa má fama que os portugueses disseminaram lá em Portugal, predominantemente vinham homens e com pouca ou nenhuma escolarização. Tá entendendo? Então, qual o nível de dialeto que eles trouxeram lá, de idioma, de língua culta? Certo? Eram homens e de pouca escolaridade, né? Aí eles eram desvalorizados socialmente e a forma como eles falavam também era desvalorizada. E simplesmente era uma língua diferente do português praticado pelas classes dominantes. Então, essas pessoas que vinham para cá, como eram desprestigiados e considerados desvalorizados, então eles trouxeram um dialeto já inferior ao que era praticado realmente pelos prestigiados lá da Europa, né, e Portugal. Beleza? Aí, alguns anos mais tarde, entre os séculos XVI e XIX, depois do massacre da população indígena, os portugueses foram os responsáveis pelo sequestro de aproximadamente 6 milhões de africanos. Certo? Teve um massacre aí da população indígena e aí eles sequestraram aí 6 milhões de africanos. Aí trouxeram para cá como animais sem alma, destinados ao trabalho escravo. Então massacraram os índios, né? E aí eles trouxeram os africanos para cá. Aí, para você ter uma ideia do impacto dessa política que houve aqui, né, desse problema aí, desse sequestro dos africanos e tal, hoje o Brasil é a segunda maior nação negra do mundo, né, ficando atrás só da Nigéria, certo? Que é realmente um país africano, né? Realmente tem mais negros lá do que aqui. Muito bem. Aí, quando a escravidão entrou em crise lá em 1888, né, com a Lei Áurea da abolição dos escravos, o governo passou a estimular a vinda das pessoas para cá, mas agora já alemães e italianos, principalmente, né? Aí começou a mudar. Aí já, ó, presta atenção, de 1500 até 1888, são 388 anos, com essa mistura que já tinha lá, né? Já tinha os índios aqui, né? Eles achavam que estavam na Índia. Aí vieram os escravos, depois, né? Os africanos. Aí vieram os portugueses, então já tinha uma mistura grande. E ainda tinha, depois de 1888, aí começaram a incentivar a vinda dos italianos e dos alemães. E aí tome mais mistura, né?
E nós observamos a presença desses povos, alemães e italianos, mais lá no lado do sul, né? Sudeste e sul tem mais alemães e italianos, porque o clima de lá, do sul, sudeste e sul, é mais parecido com o clima dos países europeus, né? É mais frio um pouco e tal, e por aí vai. Aí, ó, ou seja, desde 1500 o que houve por aqui foi uma verdadeira mistura, tá vendo? Na falta de mulheres brancas, os portugueses passaram a se relacionar com as índias, né? E gerando filhos mestiços. Aí mais tarde passaram a se relacionar também com as negras, que vieram da África, né? Gerando mais filhos mestiços. Aí eles aprendiam a falar com a mãe as línguas africanas e o português falado nas senzalas, ou seja, um português de baixo escalão, né? Vamos dizer assim. Não era um português da língua culta, então ficou vamos dizer assim, um português mais baixo, né? Estou usando um linguajar aqui mais prático para a gente entender. Não estou desvalorizando o nosso idioma, certo? Nem os escravos, nem os negros, nem os índios, nem os africanos, não. Cuidado com isso aí. Não estou desvalorizando ninguém. Eu estou só tentando trazer uma linguagem assim mais real, mais palpável, para você entender, certo? Então as línguas africanas e português falaram, esse mesmo português era falado pelas amas de leite com os filhos brancos também dos seus senhores, né? Porque as amas de leite elas davam de mamar para os filhos do povo branco lá. Aí esses filhos dos brancos também começaram a ouvir, né, esse idioma e tal, e conviviam ali também. Então houve uma mistura muito grande, né? E aí nós estamos entendendo aqui a origem do nosso idioma, que foi originado de uma mistura grande de outros idiomas e dialetos. Só aqui no Brasil já havia aproximadamente 300 idiomas. Então, e ainda veio o português, veio o povo da África, e aí depois os alemães, italianos, aí por isso você vê, né, a mistura que houve. Aí diz, ó, do contrário, entre essas várias nações, principalmente as africanas e as indígenas, com os portugueses nasceu a nossa língua, o português brasileiro. Vou repetir só para você entender melhor. Do contato entre essas várias nações, entenderam? Já tinha os brasileiros aqui que foram considerados índios, né? Porque os portugueses achavam que tinha chegado na Índia. Já havia 300, mais ou menos 300 idiomas. Aí, do contato entre essas várias nações, principalmente as africanas e as indígenas, o contato dessas nações com os portugueses, nasceu a nossa língua, o português brasileiro. Certo? Então, como é que nasceu essa língua? Foi do contato dessas várias nações. De forma resumida, tudo que nós lemos aqui nessa história, né, falando tal dos escravos, e os portugueses vieram, e não sei o que mais lá, babá. Tudo que nós falamos se resume nisso. De onde veio o nosso idioma? De onde veio o nosso idioma? Dessa mistura, né, de nações, principalmente indígenas, africanos e portugueses. Aí nasceu o nosso português brasileiro, principalmente, né? Contato aí. Aí diz, ó, essa língua é bastante diferente daquela falada em Portugal, certo? E nos demais países colonizados pelos portugueses. Então é diferente, nosso idioma aqui é diferente de lá, de Portugal. Justamente por isso, né? Por essa miscigenação, essa mistura tão grande que houve entre esses povos indígenas, africanos e... Muito bem, garotinho! Os portugueses. Aí nasceu a nossa língua portuguesa. Show de bola? Beleza. Pessoal, a nossa primeira atividadezinha, fica ligado que a nossa atividade é você falar o que entendeu do que eu disse aqui, né? Falar o que você entendeu. Vou colocar aqui a canetinha. Atividade de sala 01. Qual é a nossa atividade de sala? Falar. Falar não, escrever, né? Você vai escrever aí no formulário, vai ter um espaçozinho para você colocar a resposta da atividade 1. Escrever o que entendeu. Certo? Você vai falar o que entendeu. O que entendeu o quê? Sobre o português brasileiro. Beleza? Esse tópico, o português brasileiro. O que foi que você entendeu? Aí você vai escrever lá, certo? É a primeira atividadezinha. Beleza?
E aqui é só pra gente ver as letras, né? São as letras do nosso alfabeto. Show de bola? Beleza pura sem mistura. Nós vamos só dar uma pausazinha para beber uma água e eu retorno já, beleza?